Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII, reconhecido como um dos fundadores da filosofia política e da ciência política moderna. Sua obra mais evidente é Leviatã, cuja ideia central era a defesa do absolutismo e a elaboração da tese do contrato social. Hobbes argumentava em favor da monarquia absoluta, que se deve à defesa de um governo central, forte, que deveria ser capaz de evitar guerras civis. Historicamente, se entende que essa defesa é devida ao fato sobre sua obra Leviatã ter sido escrita durante a Guerra Civil Inglesa. Em sua obra, Leviatã é um público monstro gigantesco que representa o Estado. Hobbes inaugurou um novo modo de pensar a política, refletindo não apenas sobre os paradigmas já existentes, mas questionando-se sobre a origem do Estado e sua função. O texto é uma defesa do absolutismo, justamente quando ele vivia em uma profunda decadência na Inglaterra. Ele afirma que a origem do Estado e da sociedade está num contrato social. Anteriormente, as pessoas teriam vivido em um estado de natureza, um estado de violência, de guerra, e a guerra todos contra todos. Assim, Hobbes, o homem é desde mais tentará a infância, egoísta, competitivo, orgulhoso, vingativo, vaidoso e ambicioso. O homem é o lobo do próprio homem. Para Thomas, o homem não é um animal político-social como dizia Aristóteles, mas um lobo egoísta e interesseiro que sempre quer saciar seu apetite. O desejo de se preservar é a fonte mais abundante dessa guerra, que nos instiga a ver o próximo como inimigo. Para alcançar nosso insaciável desejo de poder, estaríamos sempre matando, subjugando e repelindo o próximo. Afinal, o homem só encontra a felicidade por comparação com os outros homens, ou seja, sua felicidade depende da miséria do próximo. Todo o prazer intelectual e toda a felicidade se baseiam no fato de ter uma pessoa com quem se comparar e em relação a quem se sentir superior. Portanto, a vida anterior ao estado da sociedade, no hipotético estado de natureza, seria brutal, violenta, miserável, infeliz e solitária. A guerra de todos contra todos, marcada pelo mais intenso sentimento do homem, o medo da morte. Dessa forma, a maneira de conter essa natureza humana e solucionar o problema do medo e da guerra de todos contra todos seria por meio de um contrato, de um pacto, o contrato social, onde as pessoas atribuem ao Estado poderes absolutos. O ser humano que teme a morte aceita sacrificar sua liberdade em nome de sua segurança. O Estado e a sociedade teriam nascido juntos, representando o fim do estado de natureza, quando o homem renunciou todos os direitos e as liberdades individuais para um soberano que, em troca, governando com poderes absolutos, conteria o lobo do homem, ou seja, protegeria o homem de seus semelhantes, evitando o medo e a guerra entre os homens. O medo da morte, característica humana, é utilizado aqui em favor da paz. O Estado absoluto é a melhor maneira de garantir a liberdade individual. Enquanto os republicanos diziam que o homem só é livre se viver no Estado livre, Hobbes lembra que, ao abdicarmos de nossa liberdade de fazer leis ou escolher representantes periodicamente, ganhamos inúmeras outras liberdades, como a tranquilidade, a busca por um enriquecimento sem incômodos, o aprimoramento individual, a busca da felicidade, entre outros. Hobbes hoje. Qual a relação entre medo e política? Hobbes pensa que o surgimento do poder se dá a partir do medo. É preciso pensar na atualidade a importância do medo, a proliferação de condomínios fechados, seguros de vida caríssimos, dezenas de mecanismos de proteção de carro. Sem dúvida, o medo é um importante componente da vida social.